Fala aí pessoal, eu sou o professor Davi Oliveira, sejam bem-vindos ao canal Física 2.0 para mais uma aula. Essa é a aula de número 5 sobre movimento circular uniforme e nessa aula de hoje eu trago algumas questões para a gente praticar, questões aí para a galera que está se preparando para concurso, tá? Trago aqui umas questões de vestibular, trago aqui uma questão muito bacana que caiu na Olimpíada Brasileira de Física, caiu na OBF, trago também uma questão que caiu na prova da EA, prova de sargento da aeronáutica, tá legal? Então são exercícios muito comuns em concursos nessa matéria de movimento circular uniforme, tá bom? Caso você tenha caído nesse vídeo por acaso e quer ver algo mais introdutório, sabe? Essa é a aula de número 5. Se você quer ver uma base primeiro, eu boto um card aqui para você clicar e ir lá para a aula de número 1. Valeu? Vamos lá, Davi, vamos atacar essas questões que você trouxe para a gente hoje. Vamos lá, vamos sim, olha só. Questão de número 1. Levando-se em conta unicamente o movimento de rotação da Terra em torno de seu eixo imaginário, qual é aproximadamente, eu te calculo aproximadamente, tá pessoal? Porque vamos considerar aqui o raio da Terra 6.400 e π igual a 3 para fazer um cálculo aqui aproximado, tá? Do que, professor? Da velocidade tangencial de um ponto na superfície da Terra localizado sobre o equador terrestre. Considere π igual a 3 e o raio aqui 6.400, tá? Davizinho, cara, a gente vai calcular ali a velocidade de rotação da Terra? Exatamente. A Terra gira em torno dela mesmo, né, pessoal? É, professor, o movimento de rotação, né? Isso. E ela faz isso em quanto tempo? Davi, ela completa uma volta em 24 horas, né? Isso. Esse é o nosso período? É isso aí, garoto. Então, o período de rotação da Terra, 24 horas. A gente sabendo o período, adotando aqui π igual a 3, calculamos o ômega, que é a velocidade angular dela. Sabendo a velocidade angular, a gente calcula aqui a velocidade tangencial, a velocidade linear, que é o que a questão quer saber, e marca a resposta correta. Tá legal? Pô, Davi, beleza. Então vamos nessa, vamos atacar esse exercício. Vamos lá. Ômega é 2π sobre t. Eu já sei que o π vale 3, né? A questão fala dot π igual a 3, então vamos lá. Ômega vai ser igual a 2 vezes o 3 dividido pelo período, que é de 24 horas. Tá legal. Isso aqui dá 6, né, pessoal? Isso. Então fica 6 dividido por 24. E é sempre bom a gente dar aquela velha simplificada no final, tá? Divide por 6 em cima e embaixo, né, pessoal? Por quê? Porque 24 é divisível por 6, né? Então, o nosso ômega nada mais é 6 dividido por 6 vai dar 1 e 24 por 6 dá 4, né, professor? Isso. Radianos por hora, vamos deixar aqui radiano por hora, porque o nosso período está em hora, tá legal? Ou, caso você queira fazer essa divisão, 1 dividido por 4 dá 0,25, né, Davi? Exatamente, radianos por hora, tá bom? Tá legal, Davi. Então a gente achou aqui 1/4, né? Isso, essa aqui é a velocidade angular da Terra. Tá bom, Davi. Agora a gente traz esse valor para cá e finaliza o exercício? Exatamente. V igual a ômega R, o R é quanto? É o raio, né? 6.400. Então vamos finalizar isso aí. No lugar do ômega, a gente coloca esse 1/4 aí da história e aqui o 6.400 e novamente é só simplificar ali, né? Dividir, né, professor? Isso. 6.400 vezes 1 é 6.400 mesmo. Dividido por 4. Davi, eu poderia simplificar por 2 para facilitar o cálculo? Poderia sim. 64 e 4 é divisível por 2. Aqui dá 2 e aqui dá 32. Rapaz, qual é a metade de 3.200? Professor, é 1.600. Exatamente. 1.600 km por hora é o nosso gabarito, letra C de casa. Tá legal, pessoal? Então, a questão de número 1 traz esse conceito, né, para a gente calcular ali, brincar ali um pouquinho de calcular a velocidade de rotação da Terra em torno do próprio eixo, né, pessoal? É isso aí. Já caiu em vestibular essa questão, muito bacana, gosto muito dela. A segunda questão vai ser na tela, tá? Vou botar lá na tela mesmo, vou abortar um assunto, a gente vai precisar até desse dado aqui, ó, na segunda questão, só que vai um pouquinho além, tá? E depois a gente volta aqui para a questão de número 3, para a gente atacar essa questão que é muito show de bola, caiu na Olimpíada Brasileira de Física. Vamos lá, questão de número 2 na tela para vocês. Beleza, pessoal, então eu trouxe essa questão de número 2, porque é comum, você vai encontrar essa palavrinha já, eu vou explicar já o que significa estacionário, tá? É comum você se deparar com questões de satélite e muito mais comum você se deparar com essas questões que vai falar isso, um satélite estacionário, bibibi, bababá. E você vai ver como é que você tem que resolver esse tipo de questão e as próximas você não erra, tá legal? E a questão fala assim, um satélite estacionário usado em comunicações é colocado em órbita circular de raio aproximadamente aí 42.000 quilômetros acima da linha do Equador.
Determine a velocidade angular e a velocidade linear. Então a gente quer determinar as duas, tanto a velocidade angular como a linear do satélite em seu movimento em torno do eixo da Terra e, novamente, considere aí π igual a 3. Tá legal, professor, mas o que significa direitinho esse negócio de satélite estacionário? Bom, pessoal, dependendo da questão ou do livro que você utilize, pode estar escrito estacionário ou satélite geoestacionário, tá bom? São satélites artificiais, tá legal? Que são utilizados para telecomunicações. Então, em telecomunicações é comum utilizarmos satélites geoestacionários. E por que esse nome geoestacionário? Significa que eles giram na mesma velocidade angular da Terra. Ou seja, um satélite estacionário em relação à Terra, ele completa uma volta no mesmo período que a Terra completa uma volta também, entende? Ou seja, a Terra completa uma volta em 24 horas. E o satélite, professor, também. Ele vai dar uma volta em 24 horas. Ou seja, ele está girando junto com a Terra. Ele gira na mesma velocidade angular que a Terra. Quando a Terra completa um ciclo, ele completa um também. Então, se você pudesse vê-lo e tivesse um em cima da sua cabeça, você veria sempre esse satélite em cima da sua cabeça, entende? Porque a mesma velocidade que a Terra tem, e você também, por estar aqui em cima da Terra, ele também vai ter. Os dois vão ter a mesma velocidade angular. Daqui a 24 horas, vocês vão ter completado uma volta completa. Você, a Terra e o satélite. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que ele recebe esse nome, satélite estacionário ou geoestacionário, porque ele está sempre ali em cima da sua cabeça, junto com você, girando junto com a Terra. Basicamente é isso, tá bom, pessoal? E aí, Davi, então você está me dizendo que o período do satélite e o período da Terra é 24 horas? Isso. Acompanha aí. O ômega vai ser igual a 2π sobre t, né? Show. Então, 2π é uma volta completa. A gente está adotando π igual a 3. Então, tanto para a Terra como para o satélite vai ser 2π dividido por 24? Exatamente, a gente já sabe aí que vai dar 2 vezes 3, 6 sobre 24, dando aquela simplificada igual a questão 1, vai ficar 1/4, né, Davi? Exatamente, a gente acha aí 1/4. Agora vamos calcular qual é a velocidade linear do satélite, porque a questão quer as duas, né, Davi? Isso. Então a gente entra com V igual a ômega vezes R. Show de bola. Eu já sei que o ômega novamente é 1/4, que nem a questão 1 que está lá no quadro, né, Davi? Exatamente. Só que o raio agora não vai ser só o raio da Terra, não. É o raio da órbita aí do satélite, tá? É esse raio todo aí que a questão me deu de 42 mil quilômetros. Perfeito. Então é só fazer 42 mil vezes 1, dá 42 mil mesmo, e dividir esse negócio por 4. Dividindo 42 mil por 4, pessoal, você acha aí 10.500 quilômetros por hora. Percebam que eles têm a mesma velocidade angular, tanto o satélite como a Terra, mas tem velocidades escalares, velocidades lineares diferentes. Isso é óbvio, né, professor? É sim, cara. Ao completar um ciclo, ele tem que percorrer uma distância muito maior, né, professor? E isso, a circunferência dele é muito maior. Então ele percorre uma distância muito maior, mas tem que fazer isso no mesmo intervalo de tempo, nas mesmas 24 horas. Então a velocidade linear dele tem que ser maior que a velocidade linear da Terra, não é isso, galera? Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Esse tipo de questão é comum quando você estuda MCU, tá legal? Vamos voltar para o quadro agora para a gente fazer a questão de número 3. Perfeito, pessoal! Vamos dar sequência aí aos nossos exercícios? Olha só o que a questão de número 3 nos conta. Um aeromodelo descreve um movimento circular uniforme com velocidade escalar de 12 metros por segundo. Professor, a velocidade escalar dele é o V, né? Isso, esse aqui é o nosso V, ele já foi dado para a gente. Perfazendo 4 voltas em 1 minuto. 4 voltas por minuto, né, professor? Exatamente. Sua aceleração é D. Um aluno que não está acompanhando aqui essa matéria, movimento circular uniforme, vai pensar, caramba, se o movimento é uniforme, a aceleração é nula. Vou marcar a letra A e vou acertar. E aí ele erra, né, professor? Pois é, cara, porque todo movimento circular uniforme, conforme vocês viram comigo nas aulas anteriores, ele possui um tipo de aceleração. E aqui a aceleração é essa, Davi? A aceleração o quê? Centrípeta, né, gente? Isso, aceleração centrípeta, V ao quadrado dividido pelo raio R. Tá bom, professor. E como é que eu chego lá no final? Esse V eu já tenho, é o 12. 12 ao quadrado vai dar 144. O que eu não tenho é esse raio. A questão não deu isso pra gente, né, Davi? Não deu não. Mas ela disse o seguinte.
esse cara tá aqui, ó, completando 4 voltas em 1 minuto, né? 4 voltas por minuto, né, professor? Isso. Pensa comigo, a definição de período que eu ensinei para vocês. Professor, período é o tempo de uma volta, né? Isso, de uma volta só, né? De uma volta completa. Exatamente. Ele não dá uma volta nesse tempo. Ele dá 4, né, professor? Isso. Então, uma só vai ser em quanto tempo? Ah, Davi, vamos começar então encontrando o período dele. É isso aí, garoto. 4 voltas está para 1 minuto. Vamos passar isso para segundos, para a gente achar a resposta disso em segundos, trabalhar com o Sistema Internacional de Unidades. Tá legal? É importante fazer isso, professor? É sim, porque todas as nossas respostas estão em metro por segundo ao quadrado, ou seja, a nossa aceleração está no SI, está no Sistema Internacional de Unidades. Então não trabalha com esse cara em minuto não. Passa isso para segundo, para a gente achar esse período em segundos. Tá legal? Tá bom, Davizinho, vamos lá então. Regra de 3, né? Isso, 4 voltas, 60 segundos, uma volta só, x. Professor, isso vai dar 15, né? 4x igual a 60. Passa esse 4 para lá dividindo. X igual a 60 dividido por 4, ou seja, esse cara aqui vale 15 segundos. Então, em 15 segundos ele completa uma volta. Esse é o nosso período, professor? Isso, garoto esperto, é isso aí. Bom, use π igual a 3, novamente vamos adotar aqui π igual a 3, então vamos calcular o ômega. 2 vezes 3, 6, né, professor? Isso. Dividido pelo período que vale 15. Dá para dar uma simplificada aí, né? Por 3, né, Davi? Porque tanto... Eita, 2 vezes 3 aqui, né? Isso. Tô botando a resposta já aqui. Então, por quê? Porque o 3, né, cara, e o 15 são divisíveis por 3. É mesmo, né, Davi? Corta aí por 3, então. Por 3 dá 1 e por 3 dá 5. Então, esse cara aqui, o nosso ômega, ele é igual a 2 vezes 1, 2 mesmo, né? Dividido por 5. Tá legal? Se você quisesse deixar 6 sobre 15, não teria problema nenhum. Em algum momento no futuro, a gente ia acabar simplificando do mesmo jeito. Tá legal? O período está em segundos, então esse cara aqui está em radianos por segundos. Show de bola. Agora vamos lá, vamos calcular esse cara aqui, ó, o raio, porque, repara, eu acabei de achar o ômega, 2/5, né, professor? Isso. V é 12, a questão já tinha dado. Sabendo esses dois caras, eu encontro quem? Encontro o raio, né, Davi? Isso. Sabendo o raio, eu finalizo o exercício? Isso, finalizo sim. Vamos lá. No lugar desse cara, a gente bota o 12. No lugar do ômega, o 2/5. E aqui, vezes o raio R. Tá bom. Agora, não se assuste não, cara. Multiplica cruzado. Veja, bota um aqui embaixo. Tá legal. Aqui é 2 vezes R, é 2R, né, professor? Isso. Então, 2R vezes 1. 2R, né, professor? É isso aí, cara. E 5 vezes 12? Professor, 5 vezes 12 dá 60, né? Exatamente. Agora é só passar esse 2 para lá dividindo? Isso. Então, R é igual a 60 dividido por 2, nada mais é do que 30, né, professor? Exatamente, achamos o raio, 30 metros. Sabendo o raio, eu finalizo a questão e marco aí a nossa resposta correta. Vamos lá, aceleração centrípeta, V ao quadrado, 12 ao quadrado, é 144, né, professor? É isso aí. Dividido pelo raio que eu acabei de encontrar, que vale 30. E olha só que legal, dá para simplificar por 3. Por 3 aqui dá 10 e por 3 aqui dá 48, sabe? E dividir por 10 é a coisa mais fácil do mundo, que é só andar com a vírgula, né, professor? É isso aí, cara. A vírgula está aqui, 48 dividido por 10, a nossa aceleração centrípeta vale 4,8 metros por segundo ao quadrado, letra C de casa. Tá legal, pessoal? Deixe-me sair da frente aqui do quadro. Caso você queira printar essa tela aí ou anotar alguma coisinha no seu rascunho, aproveita que o momento é esse, que eu volto aqui já para apagar isso tudo e colocar as nossas próximas questões no quadro. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Questão de número 4 já está aqui no quadro nos esperando. Ela fala o seguinte, ó. 2 pequenas esferas A e B, apoiadas em uma mesa, são interligadas por um fio de meio metro. Então, o fio que liga A e B tem meio metro de comprimento. Por meio de outro fio também de meio metro, liga-se a esfera A um prego P. Perfeito. Então, de A até P também tem meio metro. Então, é meio metro para todo mundo, né, professor? Esse pedacinho aqui, ele tem meio metro. E esse pedacinho aqui também tem meio metro. Não repare aí na minha figura. Finge que tá fora de escala, mas finge que tá certinho aí. Meio metro para cada um aí, tá? E aí, professor, o que a questão quer? Bom, as esferas são postas a girar em torno do prego.
tá legal? E esse prego ele tá afincado aqui na mesa, tá? Então finge que você tá olhando a mesa assim de cima, sabe? E tá ali as esferas ali, né? Isso. E elas são postas a girar em torno de um prego de modo que A, B e P permanecem sempre alinhados. Então esses caras estão sempre alinhados, eles giram juntos, sabe? Entendi, professor. Quando esse cara aqui, o A, estiver desse lado de cá, o B também tem que estar, né? Isso, eles vão estar sempre alinhados. Quando o A estiver aqui embaixo, o B também está embaixo dele. Sempre alinhados. Perfeito? Entendi, professor. E aí, o que a questão quer? Em certo instante, B move-se a 10 metros por segundo e eu quero determinar a velocidade angular de A e B e a velocidade escalar linear do A. Bom, essa questão está aqui de propósito porque eu preciso abrir a mente de vocês para o seguinte. Mal comparando, isso aqui é tipo o exercício que nós fizemos de número 2, em que tinha aqui a Terra e o satélite. E os dois completavam uma volta completa, completavam ali um ciclo no mesmo intervalo de tempo, no mesmo período, né, professor? Isso. O período de rotação dos dois eram iguais. A mesma coisa aqui. Como esses caras estão sempre alinhados, quando o A tiver completado uma volta, o B também vai ter completado uma volta, porque eles giram com o mesmo período, né, professor? Isso. Em outras palavras, eles giram com a mesma velocidade angular. Ou seja lá qual for a velocidade angular do A, tem que ser igual à velocidade angular do B. É mesmo, professor? É, porque uma volta completa não é 2π? Professor Davi, cara, 2π, né? Isso. E o período também, né? O tempo de uma volta completa? Sim, t. Então, uma volta completa é 2π para os dois, né, Davi? Isso. E o período também é o mesmo para os dois, né, professor? Porque se eles estão alinhados, eles têm que completar essa volta juntos. Exatamente. Então, 2π e t é o mesmo para os dois. ômega A é igual a ômega B, professor? Isso, garoto. Esses dois caras possuem a mesma velocidade angular, que nem lá o tal satélite estacionário também possuía a mesma velocidade angular da Terra. Tá legal? A questão está falando de mesa e bolinhas e discos e tal, mas isso poderia ser outro texto. Pode ser o satélite e a Terra, a mesa com essas duas bolinhas. Dois corredores que executam lá uma corrida e aí você tem um corredor que vai por dentro e o outro que vai aqui por fora, né, Davi? Isso. E se eu digo para você que os dois terminam a prova no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo, os dois deram uma volta completa juntos, cara, a velocidade angular dos dois são iguais, sabe? Entendi, professor. É para abrir a mente em relação a isso? Anota isso que é importante. Quando esses caras completam o mesmo período juntos, gente, a mesma volta, uma volta completa no mesmo intervalo de tempo, eles têm a mesma velocidade angular, tá legal? E a velocidade linear, professor, o V da história, será que vai ser o mesmo? Cara, a velocidade linear vai ser diferente. E você vai entender por quê. Veja, o A, ele tem aqui uma circunferência menor, né, professor? Isso, ele tem um raio menor. Então, ele executa aqui uma circunferência menor num determinado intervalo de tempo. O B executa uma circunferência maior, percorre uma distância, finge que são dois corredores, tá? Que estão dando a volta aqui. O A, ele executa aqui, ele percorre aqui uma distância menor, porque o raio da circunferência dele é menor. O B não, ele tem mais trabalho, né, pessoal? E isso ele tem que correr uma circunferência maior, de maior raio, mas ele tem que fazer isso no mesmo intervalo de tempo do A para chegar junto com ele. Então, eles possuem a mesma velocidade linear? Davi, cara, claro que não. O B ele tem que correr muito mais rápido para poder acompanhar o A. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é sutil, né, professor? Muito. E se você não anotar, você esquece. Então, esses dois caras, eles possuem a mesma velocidade angular, porque executam 2π, uma volta completa no mesmo intervalo de tempo. Ômega A igual a ômega B, mas como o B percorre uma circunferência maior, de maior raio, né? Circunferência C, né, professor? 2π é isso. A circunferência dele é maior e no mesmo intervalo de tempo ele tem que estar mais rápido, né, Davi? Isso, ele tem que estar voado, né, Davi? Para acompanhar o A. Isso era muito fácil de explicar antigamente, na época que tinha um negócio chamado vitrola, sabe? Depois vocês procuram aí no Google, é fácil de achar a foto disso. E aí tinha uns discos assim, desse tamanho, preto, sabe? A gente botava ali na vitrola e quando minha mãe saía de casa, a graça era brincar na vitrola, sabe? Senão dava merda. Aí tinha que esperar ela sair de casa. Aí a graça era essa, botava ali os bonecos em cima
os brinquedos ali em cima da vitrola, e eu ligava ela, né? E aí você reparava de forma muito simples, né? Era ver mesmo a coisa acontecendo, sabe? Aí você via os bonequinhos que estavam perto do centro, giravam bem devagarzinho, né, professor? Isso, giravam devagar. E os que estavam lá bem fora, assim, bem longe do centro, girava voado, né, professor? Isso, às vezes saía voando, sabe? Nem conseguia ficar em cima do disco, sabe? Saía voando, né, professor? Isso, saía voando. Ou seja, quanto mais longe do centro, mais rápido eles giravam, entende? Por quê? Porque os dois vão completar, se eu boto um bonequinho aqui e outro aqui, os dois, cara, tem que completar a mesma volta, é o mesmo disco, né, professor? Gira todo mundo igual, né? Exatamente. Então eles vão ter que completar a mesma volta juntos. Mas quem tá perto, cara, aqui do centro, tem um raio muito pequeno, tem uma circunferência pequenininha, né, professor? Então ele percorre a distância pequenininha, isso. E o cara que tá aqui, ele percorre a distância muito grande, né? Isso. E eles têm que terminar juntos. Ora, é claro que a velocidade do cara que está por fora tem que ser muito maior do que a velocidade do cara que está correndo aqui por dentro. Deu para entender isso? Tá vendo, cara? É melhor anotar essas coisas todas, né? É sim, senão você vai esquecer. Vejam, a velocidade angular, então, do A e do B são iguais, né, professor? Ômega A é igual a ômega B, tá bom? Igual a ômega P. Então, a gente começa aqui calculando B, porque a única coisa que a questão me deu foi pro B, né? Ela me deu aqui, olha... Em certo instante, B se move com que velocidade escalar? 10 metros por segundo. Então, esse cara aqui é 10. Ômega B. E o raio do B? Olha para a figura. Do ponto P até o B tem quantos metros? Professor, 1 metro, né? É isso, 1 metro de fio aí, tá? Dividindo esses dois aqui, né? É só passar 1 para cá dividindo. 10 dividido por 1 é 1 mesmo, né? É 10 mesmo, né, Davi? Isso. Então, ômega B é igual a 10 radianos por segundos. Que é igual a ômega A. Então, ômega A também é igual a ômega B, que é 10 também, né, professor? Isso, 10 radianos por segundo. Na letra B, a gente quer calcular a velocidade linear do A. Esse cara aqui. Então, VA vai ser igual a ômega A, que vale 10, né, professor? Isso. Vezes o raio do A, que é a metade do B, né? O raio do A é só meio, né, professor? Isso, é só meio. Então, 10 vezes 0,5 vai dar 5, né, professor? Isso, garoto. 5 metros por segundo. Tá legal, pessoal? Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. É um conceito sutil. Vê se você quer anotar mais alguma coisa aí, printar essa tela. E vocês precisam ficar espertos, porque é comum aparecer questões desse tipo. Muda-se o texto, mas a forma de resolver é a mesma, tá bom? Falta uma questão aí que caiu na prova da EA. A gente vai finalizar com ela. Eu vou apagar isso aí e já volto. Beleza, pessoal? Questão de número 5, nossa última questão de hoje. Última questão desse material. Vamos fechar com chave de ouro. É uma questão um pouquinho mais difícil do que as que nós vimos até agora, tá legal? Ela vai dar um pouco mais de trabalho. Ela tem 2 momentos aqui. É uma questão que caiu na prova da EA, questão muito boa. Temos muito a aprender com essa questão. Mas é uma questão de concurso, galera. É para aquela galera realmente que está se preparando para concurso, tá legal? Vamos lá, acompanha a leitura da questão aí comigo. Numa pista circular de 100 metros de diâmetro, galera, se o diâmetro vale 100 metros, já sei que o raio é 50, né? Show de bola. Então, a questão já está te dando aí de bandeja o raio. Um corredor A mantendo o módulo da velocidade tangencial constante, já sei qual é a velocidade linear do cara, do A vale 6 metros por segundo. Corre durante 5 minutos, completando várias voltas. Então, 5 minutos, galera, ele não dá uma volta só, ele dá várias voltas. Esses 5 minutos é o nosso período? Claro que não, professor. O período é o tempo de uma volta só. Ele deu várias em 5 minutos. Esse não é o nosso período, né? Não é não. Tá. Para que um corredor B, correndo nessa mesma pista, então, galera, a mesma pista, saindo do mesmo ponto, durante o mesmo tempo, consiga completar 2 voltas a mais que o corredor A, é necessário que este mantenha uma velocidade tangencial de módulo constante e igual a em metros por segundo, adote π igual a 3. Então é a mesma pista, pessoal, o mesmo raio, ele partiu do mesmo lugar e é o mesmo intervalo de tempo, tá legal? Beleza, pessoal, volta aqui então para o quadro para a gente finalizar essa questão e entender aqui direitinho os 2 momentos que envolvem isso. Então, para o A, o que eu tenho do A? Eu já tenho o raio, né? O raio da trajetória, e eu já tenho essa velocidade dele. Eu vou achar quem? Vou achar o ômega, né, Davi? Isso, vamos achar esse cara aqui. Ó, para o A, então, velocidade vale 6, ômega eu não sei e o raio é 50. Então, isso aqui vai dar, cara, ômega A é igual a 6/50, professor? Isso. Caso você quisesse simplificar por 2 aí, dá para simplificar por 2 numa boa, né, Davi? Dá sim. Então, a velocidade angular desse cara é 6/50 radianos por segundo. Isso é para o A, né, Davi? Isso. E o que eu sei sobre o ômega? Cara, eu sei
que esse ômega ele é igual a 2π sobre o período t, né, professor? Isso, a gente usou bastante essa fórmula hoje, né, Davi? Foi por acaso? Não, é comum ela cair em concurso mesmo. 2π vezes f, 2π sobre t, é super usado, tá? 2π sobre t, a questão já fala que o π vale 3, né, professor? Isso, esse carinha aqui, a questão manda usar π igual a 3, isso aqui, então, é o A, né? E a gente vai achar aqui o período desse cara, tá legal? Lembrando que é importantíssimo. Muitos alunos, na época que saiu essa questão, não conseguiram terminar. A prova da EA é uma prova muito corrida, sabe? Muito rápida. E tem um nervosismo também na hora da prova. Muitos não conseguiram terminar também porque, às vezes, o cara não lembra a teoria, sabe? Período é o tempo de uma volta completa. Esses 5 minutos não é o período não é isso, né, professor? Não, a gente vai achar ainda, tá legal? E aí, Davi, então eu já sei que esse cara aqui é isso, né, 6/50, Isso aqui vai virar 6, né, e eu vou achar o período do A? Vamos achar agora. Então, vamos lá. No lugar do ômega, 6/50, tá? Perfeito, Davi. Aqui vai virar 6, né, isso. 2 vezes 3, 6. Sobre o período A. É claro que eu vou dar uma cortada nesse 6 aqui, tá? Por 6 dá 1, por 6 dá 1, tá? Já pode simplificar aqui, ou multiplicar cruzado e simplificar depois, vai dar no mesmo, tá legal? TA vezes 1, TA, 50 vezes 1, 50 segundos. Então, achei que o período do A, ele completa uma volta só em 50 segundos. 2 voltas em 100 segundos. 3 voltas em 150 segundos e assim sucessivamente. Esse é o tempo de uma volta só, né, professor? É o período. E aí não adianta só saber fazer conta, né, cara? Você tem que saber que isso aqui é o tempo de uma volta. E ele deu várias voltas em 5 minutos. Rapaz, professor, uma regra de 3, né? Exatamente. Eu tenho uma volta em 50 segundos. Uma volta, 50 segundos. Em várias voltas, aqui em 5 minutos, quantas voltas? Pelo amor de Deus, não vai deixar isso em minuto, não dá esse mole não, hein? Aqui está em segundos, então aqui passa para segundos também. 5 minutos é a mesma coisa que 5 vezes 60. 5 vezes 60, 300, né, Davi? Isso, 300 segundos. Então, em 300 segundos, x, 50x é igual a 300. Já corta logo um zerinho daqui com um daqui. X é igual a 6, né, professor? Isso, 30 dividido por 5, x é igual a 6 voltas. Então, pessoal, ele deu 6 voltas nesse tempo aí. Beleza, a primeira etapa da questão era essa. Por que eu preciso saber quantas voltas ele deu, professor? Porque o B, cara, ele deu aqui, a questão falou que o B, isso é o A, né? Isso. O B, ele deu 2 voltas a mais que o A. Ah, é, né, professor? Por isso que eu sabia, por isso que eu precisava descobrir quantas voltas o A deu, né? Isso. Ele deu 6 voltas. Então, o B deu quantas voltas? Professor, 8, né? Então, o B completará 8 voltas. Por quê? Porque o A deu 6 voltas. Tá legal? Entendi, professor. No mesmo tempo, né? Isso. O mesmo raio, tudo igual, né? Isso. Só que ele deu 2 voltas a mais. Só isso que mudou. E é óbvio que ele tem que estar mais rápido, né? Para completar 2 voltas a mais no mesmo tempo que o A, cara, rapaz, ele tem que estar rapidinho, né, professor? Isso, tem que estar. Então, vamos lá. B, então, completa 8 voltas. Como é que a gente começa isso? Davi, cara, uma regra de 3? Exatamente. A gente tem aqui, olha aqui, 8 voltas. 8 voltas. Está para o mesmo tempo, né? 300 segundos. Isso, garoto, isso. Uma volta só. Uma volta está para x. Vamos achar o período do B, professor? É claro, quero saber o período dele. Uma volta só, o t. Tá legal? X vezes 8, 8x. 300 vezes 1, 300. Agora é só botar um sobre o outro. Isso, 300 sobre 8. Isso, garoto. Esse é o tempo de uma volta só. Isso. É o período do B. Isso, 300 sobre 8. Caso você quiser simplificar aqui por 2, tá? Dá para simplificar aí numa boa, tá? Vou deixar assim por enquanto, porque eu sei que já vai dar para cortar isso. Mas dá para simplificar por 2, os dois são pares, né, Davi? Isso. E agora, professor? Agora que eu já sei o período, a coisa funciona assim, desse mesmo jeito aqui? É, do mesmo jeito aí. O ômega B é igual a 2π sobre o período de B, né? Isso, sobre T. Ômega é 2π sobre T. E eu já sei que o π é 3, né? A questão falou. Esse cara aqui eu vou calcular agora porque eu sei o período do B, né? Isso, garoto. Vamos lá. Vai ficar assim, olha, ômega B é igual a 6 sobre 300 sobre 8? É.
Aí vem aquela regrinha da matemática, né? De divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Isso. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 8 sobre 300. 6 vezes 8 é 48, né? Sobre 300. Radianos por segundos. Acabou a questão. Agora é só finalizar. A gente quer saber qual é a velocidade desse cara em metros por segundo, né? V é igual a ômega vezes R. Aqui é o VB, ômega B. Tá. Vamos lá. Quanto vale o raio mesmo, professor? O raio é 50, né? Isso. Então, VB é igual a ômega B, que é esse carinha aí, ó. 48 sobre 300. Tá legal? Daria para simplificar também numa boa, tá? Não estou simplificando porque eu já fiz essa questão várias vezes. E eu sei que no final eu vou cortar esse raio aqui. Já eu vou cortar aqui isso aqui com isso aqui, tá legal? Mas daria para simplificar aqui de uma boa e aqui numa boa. Eu até recomendo isso para os alunos. Trabalhem com os números mais baixos, né? Mais fáceis. Vai cortando ali, vai simplificando, que facilita a sua vida. Perfeito. E aí, professor? Corta esse zero com esse, né? Exatamente. E você vê que o 5 e o 30 também dá para dividir numa boa, né, professor? Por 5 aqui dá 1 e por 5 aqui dá 6, né? Isso. Então, VB é igual. Que número vezes 6 dá 48? 48 por 6 dá 8, professor. Isso, 8 metros por segundo. Tá legal? Tá aí finalizada a nossa questão. Nossa última questão desse material. Deixe-me sair da frente mais uma vez para você ver se quer anotar alguma coisa ou printar essa tela aí. Que eu volto aqui na frente, pessoal, só para me despedir de vocês. Espero que essa aula de hoje tenha ficado clara, que tenha aberto um pouco a sua mente e que você tenha visto aí como isso costuma aparecer nos concursos, nos vestibulares, alguns concursos militares também. Na aula de número 6, a gente vai ver transmissão de movimentos. Aquelas questões que têm polias, estão presas por uma corrente, por uma correia, ou aquelas que estão acopladas por eixo, tá legal? Isso é muito cobrado em Enem e alguns vestibulares, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Deixo um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.